galera, como vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Estou bem também, graças a Deus. Então vamos para mais uma aulinha que nós teremos aqui sobre um assunto muito interessante. Vamos agora entender um pouquinho a estrutura do átomo, ver o que diferencia um átomo do outro e entender alguns conceitos muito importantes de isótonos, isótopos e isóbaros. Tá bom? São conceitos muito importantes que nós precisamos compreender dentro da química. Então, só para a gente dar uma pincelada sobre o átomo é a unidade, uma das menores unidades da matéria. Acredita-se que com novas pesquisas tem unidades menores ainda, que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, quando eu vou falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Mas até então, o modelo e a unidade menor da matéria que a gente sempre vê na literatura é o átomo. E o átomo, ele tem a sua estrutura. A primeira pessoa que começou a tentar identificar, a definir e colocar uma forma do átomo foi o John Dalton. John Dalton, ele começou as suas pesquisas e ele inicialmente definiu esse átomo indivisível e bem pequenininho, como se fosse uma bola de bilhar. Depois a gente viu que o Rutherford, o Niels também, o Bohr, eles tiveram grandes contribuições e nisso foi aperfeiçoando o conceito que nós temos hoje de átomo. Hoje o modelo mais aceito é o modelo de Rutherford e Bohr, que ele é utilizado na didática, aquele sistema planetário, aquele sistema solar. E identifica essa estrutura do átomo. Aqui nós temos um átomo, lembrando que esse átomo, por ser menor unidade da matéria, a gente não consegue visualizar olho nu, é claro, né? Aqui nós temos a estrutura dele, em que o centro ele é caracterizado, ou melhor dizendo, o núcleo, ele é constituído de prótons e nêutrons. Ao redor desse núcleo, nós teremos os elétrons que ficam na órbita em torno do núcleo. Acreditamos o nome que se dá a essa órbita seria eletrosfera, porque tem grande quantidade de elétrons. E eles estão a todo momento em constante atividade e girando em torno desse núcleo, correto? E cada átomo ele vai apresentar algumas características importantes. Os átomos eles são diferentes um do outro. Mas Sara, como é que eu posso diferenciar ambos? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos que são muito importantes na hora que a gente for visualizar e identificar esses átomos. Vou passar para a próxima imagem. Essa imagem aqui é a tabela periódica. Nós estaremos tendo uma aula específica sobre a tabela periódica na semana que vem. Mas agora eu quero entreter ao átomo, mas eu vou colocar aqui essa tabela periódica porque o átomo, na tabela periódica, ele tem duas informações muito importantes para que eu possa entrar nos conceitos de isótonos, isóbaros e isótopos. Aqui eu tenho uma típica tabela periódica. Dentro de cada quadradinho é um elemento químico, são mais de 100 elementos químicos que nós temos nessa tabela periódica. Aqui nessa tabela periódica, cada quadradinho, que equivale a um elemento químico, dentro dele eu tenho informações importantes. Uma delas que eu quero atentar para vocês é o número atômico, esse da setinha vermelha. O número atômico, queridos, é como se fosse o CPF ou RG daquele elemento químico. Ele é identificado através desse número atômico. Outro número muito importante que nós temos também, um elemento químico, é o número de massa. Aqui do alumínio nós temos o número de massa 26,98. O número de massa nada mais é do que a soma de nêutrons e prótons. Nêutrons e prótons eu encontro no núcleo do meu átomo. Volta aqui a imagem, tá vendo essas bolinhas azuis na coloração azul e vermelha? É isso que equivale o núcleo de um elemento, de um átomo que eu tenho. Então, aqui eu consigo identificar um elemento químico através do seu número atômico. Aqui do ladinho dessa imagem do alumínio eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio apresenta um número atômico com o número 1, ou seja, tudo que tiver o número 1, eu sei de número atômico, ou conhecido com a letra Z, eu entendo que é um hidrogênio. Um dos conceitos que a gente precisa entender, eu vou começar aqui com os isótopos, para que a gente possa diferenciar. Então, o conceito de isótopo, eu preciso, para conseguir identificar esse conceito muito importante,
eu preciso entender a origem da palavra iso. Iso quer me dizer, significa igual. Isótopos quer dizer que esses átomos irão, o que eles têm em comum, eles irão apresentar o mesmo número de prótons. Sara, o que são os números de prótons? Lembra lá no núcleo do átomo? Lá onde nós encontramos os prótons. Se eles apresentam o mesmo número de prótons, portanto, eles são isótopos. Sara, se eles então apresentam o mesmo número atômico e se apresentam o mesmo número de prótons, quer dizer então que eles são o mesmo átomo, o mesmo elemento. Sim, eles são caracterizados como o mesmo elemento químico. Qual é aqui nesse meu exemplo? O hidrogênio. Aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Ambos são átomos de hidrogênio, mas eles são diferentes no sentido de que apresentam massa diferente. Então, um isótopo, o conceito é que eles apresentam o mesmo número de prótons, mas apresentam massa diferente. Aqui eu tenho o primeiro, meu hidrogênio apresenta 1 de massa, o do centro apresenta 2 números de massa, e aqui o último, o terceiro, à minha direita, apresenta 3 como número de massa. Então, essa é a diferença de ambos, ou seja, dos 3, mas todos eles são átomos de hidrogênio. Próximo conceito muito importante são os isótonos. Isótonos são quando os elementos químicos são diferentes. Aqui eu tenho 2 elementos químicos diferentes, mas eles vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Sara, como é que eu consigo identificar o número de nêutrons? Aí eu preciso fazer uma pequena subtração. Essa subtração, essa continha, vai ser baseada através do número de massa, que eu represento pela letra A, menos o número atômico, que eu represento pelo número Z. Então, aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho 11 menos 5, que eu vou ter o número de nêutrons igual a 6. No meu segundo exemplo, do berílio, eu tenho aqui o número de massa, que é 10, menos 4, que é o número atômico. Logo embaixo aqui do berílio, a sigla dele. Então, 10 menos 4, eu tenho 6. 6 de um, 6 do outro, apresentam o mesmo número de nêutrons. Por isso, eles são isótonos. Iso, lembra? A sigla igual. Tonus quer dizer o mesmo número de nêutrons. E, por fim, nós temos aqui os isóbaros. Isóbaros, ambos elementos químicos, eles vão apresentar o mesmo número de massa. Aqui eu tenho 2 elementos químicos diferentes, 2 átomos diferentes. Aqui eu tenho um átomo de carbono, depois eu tenho um átomo de nitrogênio. Os 2 em comum vão apresentar o mesmo número de massa, 14. Em contrapartida, apresentam um número atômico diferente. É claro, pois eles são elementos químicos diferentes, são átomos diferentes. Portanto, os isóbaros é quando apresentam o mesmo número de massa. Sara, como é que eu vou lembrar tudo isso? Eu fiz aqui esse esqueminha para você facilitar a sua compreensão e lembrar. Isótonos, iso, apresenta o mesmo número de nêutrons. Aqui o N é grifado com um círculo vermelho, para lembrar. Isótopos é o mesmo número de prótons. Isóbaros, o mesmo número de massa. Esse Azinho aqui, ele representa o número de massa. Então, por isso que fica fácil de lembrar, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Se não, reveja a aula e eu estou, durante as nossas aulas, livre acesso a qualquer momento para que vocês possam esclarecer suas dúvidas. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau!